Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caríssimos internautas que nos acompanham, nesse domingo, o 34º do tempo comum, nós temos diversos motivos para celebrar. Além daqueles motivos pessoais que cada um traz em seu coração, os motivos que fizeram com que você sentisse o desejo de rezar, de participar da missa, talvez para receber alguma graça especial, talvez para agradecer por uma bênção recebida. Nós temos alguns motivos que são paroquiais e outros que são universais, da igreja no mundo inteiro. O motivo paroquial que nós temos para celebrar essa Santa Missa é o fato de que hoje, nesse domingo, nós estamos celebrando o encerramento da semana de conscientização sobre o dízimo. Durante toda essa semana, desde o domingo passado, dia 16 de novembro, até este domingo, dia 23, a nossa paróquia de Santos Reis, em cada uma das comunidades, em cada uma das celebrações, procurou levar aos fiéis, a cada um de vocês, não apenas uma informação sobre o que é o dízimo, mas também levar aos fiéis, de uma maneira em geral, a oração, levar aos fiéis, de uma maneira em geral, o agradecimento, porque, como nós sabemos, financeiramente quem sustenta a paróquia são os dizimistas. E se essa paróquia chegou até o ponto que chegou, nós devemos isso a você que é dizimista. Então essa semana foi não só para buscar novos dizimistas, mas também para agradecer aos que já são, agradecer a pastoral do dízimo, que aqui nessa paróquia faz um trabalho muito bonito de conscientização, e agradecer aos fiéis em geral que, mesmo sem ser dizimista, ajudam essa paróquia em suas necessidades materiais. Esse é o motivo paroquial que nós temos para celebrar. Mas junto a esse motivo, nós temos um outro motivo que é nacional e que tem tudo a ver com o encerramento da semana de conscientização sobre o dízimo. O fato de que hoje no Brasil inteiro nós estamos celebrando o Dia Nacional do Leigo. Diga para o padre o que estamos celebrando hoje no Brasil? O Dia Nacional do Leigo. Quem é o leigo dentro da igreja? É aquela pessoa que não é padre, que não é diácono, que não é bispo, que não é religioso, que não é freira, não é frei, é leigo. Leigos são todos vocês que estão participando dessa Santa Missa. Mas aqui é importante a gente atentar para o sentido da palavra. Etimologicamente, a palavra leigo significa aquele que não tem luz, aquele que é ignorante. Para nós, leigo não tem esse sentido. E quando a igreja chama você de leigo, a igreja não está dizendo que é porque você não sabe de nada. A igreja está simplesmente fazendo uma distinção entre os graus da ordem do sacramento que padres, diáconos recebem, e também para distinguir dos religiosos, que são as pessoas que vivem numa congregação, numa ordem religiosa. Hoje estamos celebrando os leigos do Brasil. Os homens, as mulheres, os adolescentes, jovens e até crianças
pelo Brasil inteiro tem feito um bonito trabalho de evangelização. Porque eu disse que esse dia, essa celebração, ela está muito conectada com a celebração da consciência do dízimo. Porque aqui na nossa paróquia, como em todas as paróquias, a pastoral do dízimo é conduzida por leigos. Então, se hoje estamos celebrando os leigos, estamos celebrando os dizimistas, estamos celebrando a pastoral do dízimo, nós estamos duplamente celebrando essas pessoas que ajudam a igreja a se estabelecer no mundo e a realizar o seu trabalho de evangelização. Por isso, como forma de agradecimento e também de homenagem, eu quero nesse momento convidar você para que nós possamos juntos fazer uma homenagem aos dizimistas, à pastoral do dízimo e também aos leigos de todas as pastorais da nossa paróquia e do Brasil inteiro, com uma salva de palmas. Amém. E hoje nós temos um motivo que chamamos de universal para rezar. O que significa dizer que é universal? Não é só a paróquia de Santos Reis, não é só a arquidiocese de Montes Claros, não é só o Brasil como igreja, mas no mundo inteiro nós estamos celebrando a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Popularmente, essa solenidade ficou conhecida pelo nome Solenidade de Cristo Rei. Essa solenidade, ela marca o encerramento do ano litúrgico. Hoje, no dia de Cristo Rei, nós estamos também celebrando o último domingo do ano litúrgico. No próximo domingo, já será um novo ano litúrgico. E vamos começar com um novo tempo, chamado Tempo do Advento. Próximo domingo, quando você vier à igreja, você vai perceber as toalhas com a cor roxa, o padre vestido de roxo, e aqui, como até os leitores também utilizam uma opa com a cor litúrgica, vocês vão perceber os leitores também com a cor roxa. No próximo domingo já estaremos num novo ano litúrgico. Então, essa solenidade de Cristo Rei, ela tem um simbolismo. Ela foi colocada no último domingo do ano com um objetivo especial que agora eu quero compartilhar com você. Para que você entenda que essa festa que celebramos hoje, ela não caiu no último domingo do ano litúrgico por acaso. A igreja, ao fazer isso, ela tinha um propósito bem específico. E é sobre isso que nós vamos conversar. Preciso falar para você que, ao contrário do que pareça, essa solenidade de Cristo Rei, ela não é muito antiga. Nós temos festas e solenidades na igreja que são celebradas há milênios. Temos festas antiquíssimas na igreja que desde o princípio do cristianismo são celebradas. A solenidade de Cristo Rei não é uma delas. Se nós formos olhar cronologicamente, nesse ano 2025, a solenidade de Cristo Rei completa 100 anos de existência. São apenas 100 anos de celebração. Essa festa que estamos celebrando hoje,
ela foi instituída pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Como nós estamos em 2025, então nós temos 100 anos de celebração de Cristo Rei. Você percebe que, em comparação com outras festas da igreja, essa é uma festa bem nova, bem recente. E quando ela foi criada, lá em 1925, ela foi criada para ser celebrada no último domingo do mês de outubro. Ela não era no último domingo do ano litúrgico. Foi depois, somente com a reforma litúrgica que foi promovida pelo Papa Paulo VI, em 1969, que essa solenidade de Cristo Rei passou para o último domingo do tempo litúrgico, o último domingo do tempo comum. Mas voltando, quando o Papa Pio XI instituiu essa festa, o que ele queria? O Papa queria dar uma resposta ao mundo. Essa festa foi uma resposta da igreja ao que estava acontecendo no mundo. E se você perguntar, padre, o que estava acontecendo no mundo quando essa festa foi instituída? Você se lembra que o ano de 1925 representa o período pós-guerra. A humanidade tinha passado pela Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e a humanidade estava se preparando para uma outra guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e terminou em 1945. Então, esse período em que essa solenidade surgiu foi um período de intervalo entre as duas grandes guerras que a humanidade já conheceu. Havia acontecido a Primeira Guerra, muita gente morta, muitos países gastando seu dinheiro com armas, com munições, custeando a sua defesa, custeando o armamento e deixando de investir em outras coisas essenciais, inclusive na alimentação, no saneamento básico. Um ódio crescendo entre as nações, e países que perderam a guerra prometendo que iriam vingar, e a humanidade numa profunda, numa intensa agitação. Pergunta que eu faço para você: tem alguma relação com os tempos que nós estamos vivendo hoje, sim ou não? Mas vai observando que tem mais relação, e isso vai mostrar para nós como que essa festa de Cristo Rei, ela é atual, ela é emergência para os nossos dias também. No período em que o Papa Pio XI instituiu essa solenidade, estava em voga o modernismo. E o modernismo foi uma corrente de pensamento, uma corrente cultural, que trouxe para a humanidade
algumas ideias que até hoje vigoram no nosso meio. O modernismo trouxe para a sociedade a ideia de que rezar não adianta. Viver de oração não faz muito sentido. A guerra veio trazer para aquele povo a impressão de que a vida é muito curta e logo a gente morre. Então a gente precisa de aproveitar ao máximo e viver os prazeres do mundo. Então, no período em que essa festa foi instituída, a humanidade vivia uma busca exagerada pelo prazer, chamada de hedonismo. Foi um período onde criou-se uma espécie de aversão ao cristianismo. Foi lá no modernismo que começaram a tirar os crucifixos dos locais públicos, algo que acontece ainda hoje. Foi lá nesse período do modernismo que começaram a expulsar os religiosos, que começaram a proibir o ensino do catolicismo nas escolas. Veja você, hoje o ensino religioso não é mais o ensino católico. Em muitas escolas é proibido até ensinar para as crianças a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. E qual o argumento? O Estado é laico. O Estado não tem religião. Se você ensina Pai Nosso, Ave Maria para as crianças, você está de alguma maneira ferindo o sentimento religioso das crianças que são muçulmanas, das crianças que são ubandistas, candomblecistas, crianças que são de outras religiões que não o cristianismo. Foi lá nesse período, meus irmãos, que começou essa onda de ataque ao cristianismo, e chegou ao ponto de acontecer como houve no México. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fiz nesse dia de Cristo Rei uma homilia só sobre as perseguições que aconteceram no México por causa de Cristo Rei. Igrejas fechadas, padres sendo presos, assassinatos acontecendo por causa de Cristo Rei. Nesse período em que a humanidade estava completamente voltada para a guerra, um nacionalismo exagerado, um ódio a quem é de fora, o crescimento do fascismo, o crescimento do comunismo, o materialismo histórico de Karl Marx, que pregava que a religião é o ópio do povo. Tudo isso foi penetrando no tecido social, na mente das pessoas, de tal maneira que a igreja, que era vista até um tempo atrás como sinal de Deus na terra, a igreja passou a ser vista como um incômodo. Ou pelo menos, se não como um incômodo, a igreja passou a ser vista como algo indiferente.
não faz diferença. A igreja não apita nada, como se diz. E as pessoas, por já não encontrarem resposta dentro da igreja, começaram a eleger o dinheiro, o poder, o prazer como realezas desse mundo. O nosso Deus, o nosso Rei, não é mais Jesus Cristo, é o dinheiro. Por isso nós vamos correr atrás do dinheiro, porque quem tem dinheiro tem felicidade. O nosso Deus, o nosso Rei, não é mais o Senhor dos exércitos, é o poder. Por isso nós vamos correr atrás do poder, ainda que para isso tenhamos que começar uma guerra, porque quem tem o poder tem autoridade. O nosso Deus, o nosso Rei, não é mais Jesus Cristo, diziam eles, é o prazer, porque essa vida é muito breve, essa vida passa muito depressa, e quando você menos espera, chegou a hora da morte. Então vamos correr atrás do prazer, vamos levar uma vida de muito prazer, vamos levar uma vida onde a carne, os prazeres da carne possam ser saciados, porque quem vive o prazer se realiza nesse mundo. Essa era a mentalidade que estava sendo transmitida para as pessoas no período de 1925. E o Papa Pio XI, olhando para esse contexto, disse: não, a igreja não pode ficar calada. Os padres não podem ficar calados. Os bispos não podem ficar calados. Os cardeais não podem ficar calados. Eu, como Papa, disse ele, eu não posso ficar calado. Nós estamos vendo a humanidade descendo ladeira abaixo e não podemos ficar calados. Qual vai ser a nossa resposta? A resposta dele foi essa encíclica que chama Quas Primas, onde ele instituiu a solenidade de Cristo Rei, para mostrar para o mundo inteiro que Jesus Cristo, ainda que muitos não aceitem, ainda que muitos não queiram, Jesus Cristo foi, é e continuará sendo para todos sempre, não apenas o Rei da terra, mas o Rei de todo o universo. Dá uma salva de palmas para Jesus. Essa foi a mensagem do Papa Pio XI. Jesus Cristo é o Rei do universo. Cristãos do mundo inteiro, não se esqueçam disso. O mundo elegeu como rei o dinheiro, mas o nosso Rei continua sendo Jesus Cristo. O mundo abandonou a prática do amor. O mundo abandonou o respeito. O mundo já não quer mais viver em união. O mundo quer poder.
estabeleceu o poder como Rei Supremo, e por causa do poder, o mundo mata, o mundo rouba, o mundo mente, o mundo promove divisões, causa pobreza, fome, guerra, pestes, doenças. Mas o nosso Rei continua sendo Jesus Cristo. Ele é o Rei do universo. O Papa, com essa solenidade de Cristo Rei, queria gritar para a modernidade, para os arautos da modernidade: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo continua sendo o Rei. Ainda que vocês revertam a ordem das coisas, ainda que vocês tentem passar para as pessoas que o reinado de Jesus ficou lá na Idade Média, Jesus Cristo continua sendo Rei. Ele reina, Ele governa. E algumas pessoas poderiam questionar: mas como Jesus Cristo é Rei? O Jesus que vocês chamam de Rei não tinha um trono. Todo rei tem um trono. O rei de vocês não tinha trono. Todo rei tem um exército. O rei de vocês não tem exército. Todo rei tem riqueza. O rei de vocês foi um pobre coitado que veio a esse mundo e que nasceu e foi colocado em cima de uma manjedoura, um coxo que vaca bebe água. Todo rei tem roupas vistosas. O rei de vocês teve as suas vestes rasgadas e ficou nu, com a sua nudez exposta diante das pessoas. Todo rei tem uma coroa de ouro, com pedras preciosas cravejadas. O rei de vocês teve uma coroa de espinhos. Os modernistas daquele tempo poderiam ter dito para o Papa Pio XI: como nós podemos aceitar um rei assim? Um rei que morre na cruz, um rei que é açoitado, um rei que é humilhado, um rei que recebe cusparadas, o rei que não tem roupas suntuosas, o rei que não tem uma carruagem nobre, que entra em Jerusalém montado num jumentinho, parecendo um da roça, parecendo um capial. Como podemos aceitar um rei assim? Não. Nosso rei é o dinheiro, nosso rei é o poder, nosso rei é o prazer. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos um tempo muito parecido. Um tempo onde muitas pessoas estão afastando e outras já estão afastadas da igreja. E não só da igreja, afastadas de Deus. Famílias que eram muito católicas hoje não vão mais à igreja. Casais que faziam parte do ECC hoje não querem mais saber de participar de reuniões. Jovens e adolescentes que antes eram coroinhas, acólitos na igreja, hoje estão no mundo da bebedeira, no mundo das drogas. Famílias inteiras que iam à missa aos domingos, hoje não vão mais à missa. Hoje vão para a farra, para o churrasco, para a festinha, para o sítio.
igreja ficou para trás. Estamos em um tempo onde a palavra de Deus tem sido sufocada. Estamos em um tempo onde os próprios padres estão sendo perseguidos por falarem de Deus, por falarem a verdade, por anunciarem a palavra de Jesus Cristo sem medo. Veja o que está acontecendo na Nigéria. E não só na Nigéria. Veja o que está acontecendo na Nicarágua. E em tantos países onde o comunismo está se instalando. Veja o que está acontecendo no Brasil. A religião cada vez mais sendo atacada, sendo aviltada, sendo oprimida por aqueles que se sentem donos do poder. E hoje também você poderia perguntar, padre, no mundo como está, com tanta violência, os pobres sendo massacrados e os ricos cada vez mais ricos, tanto roubo, tanta desonestidade, tanta fraude, pais estuprando suas próprias filhas, filhos assassinando seus próprios pais. No mundo onde as pessoas já não querem mais saber de igreja, as igrejas vazias e os botecos, os bares lotados, as capelas vazias, as vigílias que não existem mais na igreja. O povo que antes ia à igreja para rezar, passar a noite em oração, hoje vai para boate, para rave, passar a noite inteira dançando, pulando e usando droga. No mundo como o nosso, padre, ainda dá para dizer que Jesus Cristo é rei? Se Jesus Cristo é rei, padre, por que o mundo está do jeito que está? Se Jesus Cristo é rei, por que o pobre ainda passa fome? Por que o inocente ainda é condenado? Se Jesus Cristo é rei, por que os cristãos estão sendo tão perseguidos? Se Jesus Cristo é rei, por que a injustiça governa? Que rei é esse, padre, que deixa a terra de pernas para o ar e cruza os braços? E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é rei de todo o universo. Ele não só era, ele não só é, como ele será para sempre o rei. E a realeza lhe foi entregue quando ele morreu e ressuscitou, quando ele subiu aos céus, quando ele foi coroado pelo Pai como rei de todo o universo. Isso ninguém vai roubar de Jesus. Mas uma coisa você precisa saber, e talvez é por isso que muitas pessoas confundam o reinado de Jesus com o reinado desse mundo. Lembra quando Jesus foi levado a Pilatos? Jesus já estava todo machucado, já tinham colocado uma coroa de espinhos em Jesus, ele sangrava. E Pilatos dizia: eis o homem, zombando de Jesus. E ele disse: quer dizer então que tu és rei?
E Jesus olhou para ele e disse: o meu reinado não é daqui. O que Jesus queria dizer com o meu reinado não é daqui? Ele queria dizer que ele não é um rei como os reis desse mundo. Ele não é um político como os políticos desse mundo, que governam de aparência, que passam para você uma impressão de honestidade, quando às escondidas eles roubam, eles mentem, eles cometem fraudes. O reinado de Jesus é um reinado de justiça, é um reinado de retidão, de honestidade, que não acontece no mundo exterior, acontece no coração de cada um que ama a Deus, que ama ao próximo. O reinado de Jesus é diferente do reinado desse mundo, porque os reis desse mundo têm como objetivo supremo ganhar muito dinheiro e alcançar e se manter no poder. O reinado de Jesus não é desse. O reinado de Jesus é um reinado de humildade, de pobreza, de serviço. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. O reinado de Jesus não é um reinado material, onde você vale pelo que você tem. O reinado de Jesus é um reinado espiritual, onde você vale não pelo que você tem, mas pelo que você é. E você é filho de Deus. E isso torna você alguém valioso, especial aos olhos do Pai. O reinado de Jesus, meus irmãos, não é um reinado ostensivo. Jesus tem sim um exército de anjos. Jesus tem sim realeza, poder, riqueza. Todo o ouro, toda a prata desse mundo pertencem a Ele. Mas Ele abriu mão de tudo isso para nos mostrar, mais do que o ouro, mais do que a prata, o que vale mesmo é o amor. E esse Jesus, que aparentemente está deixando o mundo de pernas para o ar, e esse Jesus que está deixando Judas fazer e acontecer, esse Jesus que está deixando Pilatos roubar, esse Jesus que está deixando Herodes governar e que está permitindo que o caos seja instalado, é o mesmo Jesus que virá para julgar vivos e mortos. Assim como aconteceu, todo mundo achava que Jesus tinha sido derrotado. Todo mundo achava que na sexta-feira santa estava estabelecida a prova de que Jesus não era nada, não era ninguém. Quando menos esperavam, Jesus ressuscitou para mostrar que o poder dele está acima de qualquer força humana. Você que é servo de Jesus, você que estabeleceu Jesus como o rei da sua vida, não abandone a sua fé. Não deixe de crer, não deixe de servir a esse Jesus, que logo voltará e vai estabelecer a ordem no mundo inteiro, em todo o universo. E aqueles que tiverem sido fiéis a Ele, irão participar do banquete eterno no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.